Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Só endireitar um pouquinho aqui. Então, ainda sobre esse Super El Ninho, porque as coisas estão tomando uma proporção muito assim, sem noção, tá? Inclusive por profissionais da área e institutos também de meteorologia, né? Meteorologistas também. Eu confesso para vocês assim, eu acho que eu nunca fiquei tão assombrado, não pelo fato do fenômeno ocorrer, dependendo da intensidade, mas eu nunca fiquei tão assombrado na minha vida, sinceramente, tá? Desde a época de graduação, pós, né, após a pós-graduação, né, eu já fiquei assombrado com algumas coisas na, nessa área acadêmica, na área das ciências em geral. Mas é, o pessoal está quebrando conceitos, está quebrando regras, e assim, é o que já foi explicado aqui por mim, pelo Dr. Molion, grande amigo, aliás, um forte abraço, né? Ele deve assistir esse vídeo aqui quando for possível. Mas vou colocar o pingo no is porque o El Ninho, tá? El Ninho Oscilação Sul, que é o Enos, ele é um processo geofísico, né, que ocorre ali no Pacífico tropical e é um exemplo admirável dessa interação do oceano com a atmosfera. Ele é um fenômeno oceânico atmosférico, tá, que interfere no clima regional e global. Ele é constituído de dois fatores, tá? De dois componentes. O oceânico, que é o El Ninho, tá? Propriamente dito, e o atmosférico. O atmosférico é a oscilação sul. Tá? Então, o EN, vamos colocar aqui o EN como El Ninho, caracterizado por essas anomalias justamente positivas da temperatura da superfície do mar, a TSM, ou seja, essas águas mais quentes que as normais se estabelecem no Oceano Pacífico tropical centro-oriental, próximo à costa oeste da América do Sul. Quando essas anomalias de TSM são negativas, dá-se o nome de Laninha, né, considerada a fase fria do El Ninho, né, do EN. E, lamentavelmente, eu tenho que fazer essa ponderação, estão colocando tanto alarmismo, tanta coisa a respeito do El Ninho, ou a possibilidade desse super El Ninho, de maneira totalmente imprudente, porque, como eu demonstrei, nem a NOAA coloca isso no seu último relatório no dia 14, tem 10 dias atrás da publicação desse vídeo, chega a 37%, alguma coisa assim, isso, né, considerando somente ali a parte da NOAA, né? Você tem outros modelos, né? Eles gostam muito de trabalhar com IRI, mas você tem outros modelos, você tem o que para mim é o principal divulgador, o principal assim, arcabouço de dados, que é o Bureau of Meteorology, que é o Serviço Australiano de Meteorologia. Isso já foi publicado aqui também. Mas o OS, né, justamente a oscilação sul, é a variação leste-oeste dessa pressão, né, atmosférica ao nível do mar, né, que a gente chama de PNM, sobre o Pacífico tropical, medido em dois centros. Quais são esses dois centros? Tahiti, Polinésia Pacífico Oriental, e Darwin, que é a Austrália Pacífico Ocidental. E ela é quantificada pela diferença padronizada da PNM entre esses dois centros que define o índice da oscilação sul, que é o IOS. É aí que vai definir se vai ter, né, se está estabelecido o El Ninho ou não. Além da resposta, ou seja, além temperatura, pressão, resposta e interação. Né? Então,
Resumidamente falando, o El Ninho, oscilação sul, Enos, é composto dessa maneira. Nós já tivemos super El Ninhos, já, tem-se coincidências, a gente tem essa coincidência do El Ninho com outros fenômenos. Tem, por exemplo, declinação do plano da órbita lunar, situando-se dentro dos trópicos, isso já foi demonstrado aqui. Agora, a gente tem justamente, após 2 super terremotos, ali na província, perto da província de Kanchaka, de 8,8, depois tivemos esse em julho do ano passado, depois nós tivemos outros, redistribuindo essas águas quentes em mais de 50 milhões de quilômetros quadrados, e afetando justamente a região 3, 4, não se caracterizando possivelmente como um El Ninho clássico, porque possivelmente muita gente embarcando na onda de Kelvin e não sei o quê, por enquanto não, a gente tem que aguardar, porque nós tivemos esse evento e eu não vejo ninguém além do Dr. Molion, eu aqui como acadêmico, professor, divulgando essas informações, eu não vejo ninguém. Não vejo. Agora, o vídeo pode ficar longo? Pode, mas é justamente para as pessoas compreenderem isso. Eu peço a sua colaboração de compartilhar isso ao máximo. Então, El Ninhos intensos, como 41, 42, 57, 58, 77, 79, 97, 98 e 2015 e 2016. Eles ocorreram quando a declinação do plano da órbita lunar se situou dentro dos trópicos, algo em torno do mínimo lunar. Isso já foi demonstrado aqui. Mas o que eu quero demonstrar com esse vídeo aqui também? É uma parte curiosa que muitos não citam, que é a relação também do super El Ninho com a oscilação decadal do Pacífico. Quando a oscilação decadal do Pacífico está na fase fria, como está agora, aliás, vai sair os dados agora, nós estamos final de maio, mas temos os dados de abril, é muito difícil de se corroborar o super El Ninho. Além do mais, El Ninho não é só temperatura, mas para ficar um pouco mais claro aqui, eu vou demonstrar esses dados para vocês. Quando a gente observa os dados do Climate Data Simulation System, que é do CDAS, as temperaturas do Pacífico, que um bando de gente encheu o peito, levantou o nariz para falar que ia continuar essa crescente sem parar, isso não se mantém. Agora, a ODP ela é um importante mecanismo climatológico de longo prazo e pode estar atuando para limitar justamente a intensidade máxima do fenômeno. O que eu estou levantando aqui com a ODP, que já foi descrita também nesse canal, quando esse canal se chamava Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. Isso já foi posto aqui, a relação da ODP com El Ninho. Não é a primeira vez que eu estou demonstrando isso, sendo que agora de forma mais enfática, de forma mais elaborada. Diferentemente do Enos, do El Ninho Oscilação Sul, que ele vai ocorrer ali de 6 em 6 meses, de 8 a 8 meses, às vezes um pouco mais, um pouco menos. Mas o que acontece? A ODP, em inglês PDO, ela ocorre a cada 25 a 30 anos, aquecendo e resfriando. E é um comportamento, justamente, é um ciclo natural de aquecimento e resfriamento das águas da porção norte do Pacífico que influencia o comportamento do El Ninho e do Laninha ao longo de décadas. E o que acontece? Quando a gente analisa essa série histórica, a gente vê aqui que no gráfico, esse gráfico é da NOAA, que está na fase negativa. E essa análise dessa série histórica da oscilação decadal do Pacífico mostra um padrão relevante do seguinte: os 3 episódios considerados como super El Ninho nas últimas décadas ocorreram durante fases positivas da oscilação decadal do Pacífico. Isso aconteceu em 82, 83, 97, 98 e 2015, 2016. Duvida? Eu vou só passar aqui,
para quase a última tela. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. 8283. Está aqui, ó. 9798. E 2015 e 2016. Os dados são da própria NOAA. Né? Coincidência? Será que é uma coincidência? Não, não é uma coincidência. E o que mais estranho, nisso tudo é a bomba do final desse vídeo. Fique comigo. Fique aqui. Aqui não tem papagaiada igual certas pessoas, meteorologistas estão fazendo, né? Alarmando as pessoas. Nesses períodos, as águas do Pacífico apresentavam uma configuração mais favorável ao fortalecimento do El Niño. Para vocês entenderem, há uma correlação muito forte entre a ODP mais quente, a oscilação decadal do Pacífico mais quente, ela consegue corroborar, né, ela consegue fortalecer esses El Niños. É simples. Como? Muito simples. O oceano tende a facilitar o deslocamento de águas quentes para a porção ao leste do Pacífico, próximo à América do Sul. Isso ajuda a enfraquecer ventos que normalmente empurram essas águas em direção à Ásia e aumenta a interação entre o oceano e a atmosfera. Condição essencial para a formação do fenômeno de maneira mais extrema. Perfeito? Então, justamente isso na fase positiva. Ele tende o quê? Como eu acabei de explicar, a facilitar a formação de um fenômeno de maneira mais extrema. Mas a gente está o quê? No inverso. Então isso aqui ocorre ao contrário. Né? Ao invés de enfraquecer esses ventos, esse tipo de vento que eu acabei de citar aqui, ele fortalece. Né? Agora, muito curioso aqui também, ó, outro dado, oscilação decadal do Pacífico, ocorrência de super El Niños. Aqui a gente consegue ver, né, 98, a gente consegue ver aqui, ó, 2015, a gente consegue ver um pouquinho mais para trás, 82, 83. Então, há uma correlação entre isso daqui. Isso daqui não pode ser jogado para escanteio. Não pode. Né? Então, eu não vejo certos camaradas, infelizmente eu não gosto de citar nomes igual que eu fiz da última vez, mas tem certas vezes que é preciso para alertar as pessoas do que está acontecendo, apesar desse canal ser, na minha visão, na minha opinião, diminuto. Né? Por várias questões que eu não vou entrar aqui. Várias questões. Né? Agora, o que chama atenção também, olha aqui, ó, dado extraído de hoje. Né? Então o pessoal já estava falando, né, o pessoal famoso aí da área, etc., que esse aquecimento aqui ia ser constante, que iria permanecer subindo, que ia ser uma coisa pavorosa, já a partir desse mês de maio, que inclusive os meteorologistas aí depois falam que o outro que é negacionista. Mas, puxa, vocês sabem que nós estamos num mês, inclusive junho também da chamada barreira, para o nosso público querido, leigo aqui, nosso querido público leigo, perdão, entender. Então essa barreira, ela impede o quê? De realizar esses prognósticos com uma certa exatidão. Mas o cara enche o peito lá, não tem nada de barreira, não tem nada de incerteza. Meu amigo, não é possível, você está indo contra. Né? Eu também não gosto muito da NOAA, gosto mais do bom. Né? O Serviço Meteorológico Australiano. Mas o Serviço Meteorológico Australiano coloca as incertezas. A NOAA coloca as incertezas. A NOAA coloca 100% de chance do El Niño? Não. A NOAA tem um chamado, digamos assim, um viés. Ah, mas no relatório ali, professor, o senhor não citou,
né, que o modelo coloca que pode chegar a 4 graus Celsius. Eu não vou colocar um negócio desse porque modelo é modelo. Eu não vou ficar trabalhando aqui toda hora dando corda para modelo. Ainda mais que nós estamos num período de incerteza que a própria NOAA coloca. Estou dizendo que não possa ocorrer? Não estou dizendo nada disso. Todos os vídeos, eu falei, todos os vídeos sobre El Niño, eu vou abordar isso. Não estou afirmando que não possa ocorrer. E não estou negando, não vai ocorrer o El Niño. Também não disse isso. É muito certo que ele até ocorra com uma fraca, moderada intensidade, mas isso não é prognóstico. Não vou afirmar nada. É isso que eu digo, a pessoa tem que ter prudência. Tem que ter o profissionalismo ali, tem que ter a ética. Ninguém está falando da oscilação decadal do Pacífico. Ninguém falou sobre os tópicos elencados pelo ilustre doutor professor Molion. Mas o Molion em 2023 falou um negócio do Sul. Pega a fala completa dele. Vocês pegaram o trecho. Né? Pega as entrevistas posteriores dele. A gente está falando de um sistema caótico, não linear. O próprio IPCC, que é o painel do clima, fala sobre isso. O sistema climático da Terra é caótico, não linear. É difícil. Essa condição do Pacífico agora, da oscilação decadal do Pacífico negativa, influenciou aquele El Niño forte de 2023, de 23, 24. Ele anulou ele? Não. Mas, contudo, porém, entretanto, né, embora o fenômeno tenha atingido níveis fortes em diversos indicadores internacionais, ele não apresentou o mesmo grau de organização atmosférica observado nos super El Niños de 82, 83, 97, 98 e 15 e 16. E aqui ao lado, vocês estão vendo, aqui ao lado, né? Quase que eu derrubo o microfone, viu? Culpa do El Niño também, brincando aqui. Aqui ao lado, vocês veem justamente esse padrão, né? Então vamos lá. Então, na prática, ali em 2023, 2024, só para comparar, o oceano acumulava enorme quantidade de calor, mas a atmosfera não respondia. Lembra quando o Dr. Molion também abordei isso aqui? Olha, oceano quente, ele pode ficar quente, 2 graus, 2,2, 2,5, mas se não houver interação, não houver acoplamento, não houver resposta, é só água quente. É um sisteminha chave-fechadura, não é assim. Né? E o que aconteceu ali? A atmosfera não respondeu de forma tão intensa e persistente. Os ventos do Pacífico não perderam força de maneira tão prolongada e o sistema climático mostrou maior instabilidade ao longo do evento. Então a ODP, essa última sendo a sigla em inglês, né, PDO, né, em inglês, é um tipo de padrão, é uma teleconexão climática, apresenta características similares ao Enos, é caracterizada por esse padrão de anomalias atmosféricas e temperaturas da superfície do mar, apresentando essas duas fases opostas. Então, justamente, atua aí impactando na formação de El Niños e Laninhas. Inclusive, a ODP tem artigos científicos demonstrando, né, que dependendo da fase, ela causa chuvarada no sul. Principalmente na fase positiva dela. Olha a teleconexão, porque a fase positiva, junto com a fase também positiva, que é de aquecimento, ali na região 3-4, há uma potencialização, ou seja, ODP positivo, ou seja, só lembrar aí, né? Positivo quer dizer o quê? Mais quente. Com a 3-4 ali, mais quente, potencializa. E eu divulguei esse artigo aqui falando das chuvas em Santa Maria. Então, a gente está numa fase negativa da ODP. Fase que costuma o quê? A não favorecer a ocorrência de super El Niños. Então, temos vários fatores coligados. Mas fica aqui uma indagação e, ao mesmo tempo, também um pouquinho de indignação. Eu só estou citando aqui 2 portais. Isso aqui não é
Ah, tá metendo pau no portal? Não, eu gosto até desse portal. Mas assim, em 2023, o Metsul também. O Metsul fez uma matéria falando da ODP, alguma coisa de 1955. Né? Isso, foi 55. Eu tenho isso na memória. Que a ODP atingiu um menor valor, que isso impactava a formação de alninhos e laninhas. Isso ainda está na internet. Né? Eu preferi não entupir essas notícias aqui. Agora, recentemente, a CNN colocou essa comparação. Né? Porque é sempre assim. Primeiro, se gera o alarmismo, porque o alarmismo ele vem de bem. Né? Aí estamos falando, o que deve ser feito? O que deve ser feito? Todo mundo sabe o que deve ser feito. Seja o El Ninho ou Laninha, ainda tem isso. Cuidado, vocês estão tirando Laninha, né, a legitimidade, né, a preocupação com o termo correto para usar fica até difícil, porque é tanta bobagem. Tirando a periculosidade dos eventos, dando a impressão para o público, principalmente o público leigo, de que o causador de vários problemas no país é o El Ninho. O El Ninho que vai quebrar a safra, o El Ninho que vai causar inundação e vai matar o gado todo, né? O El Ninho que vai estragar o café, o El Ninho que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Pelo amor de Deus. E o Laninha? Quando ocorreu o Laninha plurianual, não fez nada? Não causou estragos? Não causa estragos? Não causa preocupação? Mas no caso do El Ninho, não é via de regra, realmente ele pode gerar o quê? Não é via de regra. Nós já tivemos anos de El Ninho demonstrado aqui no canal, através de dados, né, com seca severa no sul, com outros fatores determinantes atuando. Situação antártica, a MJO, enfim. Mas, né, não é via de regra, mas temos o quê? Uma grande chance de ocorrência o quê? Realmente de temporais severos. Então, faça o básico. Né? Melhore o sistema da defesa civil, desentupa galerias, troquem galerias, né? Troquem aquelas casas de bombas, tudo sucateado. Criem melhores sistemas de alerta. Todo mundo sabe o que tem que ser feito. Não é gerar pânico. Né? O pessoal, vou estocar comida, vou criar um bunker. Eu estou vendo coisas assim, realmente, desculpe, uma alucinação total. Que vão morrer milhões, igual o El Ninho de 1877. Calma, não. Em 1877 a gente não tinha a tecnologia, biotecnologia e a interação que nós temos hoje. Seja El Ninho ou Laninha, pode causar uma elevação de preços em certos setores? Pode, como sempre ocorreu. Mas não vai matar milhões, pelo amor de Deus, gente. Que isso? O tal daquele tal de Sacane lá, sabe? Milhões de seguidores, não entende nada de tempo e clima da Terra. Nada. É o que eu digo, é sorte mesmo, o cara tem milhões de seguidores. Mas se eu fosse citar os nomes todos aqui, a bióloga Henrique, agora falando de Super El Ninho também, né? O que o cara entende de climatologia? Nada. Mas por que vocês mudaram? Está aqui, 2023. 12/4 à sua direita, 15/8 à sua esquerda. O atual evento de El Ninho não chegará à categoria de Super El Ninho. Aí explica o porquê. Aí insere a ODP negativa. E a mesma coisa ao lado. Ao lado, ali à sua direita, né, tá lá. Há riscos de fato do El Ninho forte afetar o clima do Brasil? A notícia até anterior, uma de abril, outra de agosto. E explica novamente a fase negativa da ODP. Que o camarada chegar e falar, porque o El Ninho vai aquecer, tem uma proliferação de pernilongos e não sei o que lá. De novo, é isso que me preocupa. Isso não é via de regra.
Ah, é regra que o El Niño vai causar isso. Pá! Não, porque já tivemos anos, o próprio Metsul tem isso. Né? Desafio aqui, qualquer um do Metsul, se assistir esse videozinho aqui, esse canal pequenininho, vai falar, não, o cara tem razão, não, nós postamos isso. Né? Nós postamos isso. Anos de El Niño com seca no sul. Né? E anos de Laninha, o inverso no norte e nordeste. Que era para ser o quê? Quando tem o Laninha, muita chuva, né? Porque ativa, fica mais ativa a zona de convergência intertropical, né? Maior concentração de umidade. Então, esse vídeo é justamente, e foi justamente para alertar a respeito disso, né? Ameaça ou exagero, né? Super El Niño. Por enquanto, nem ameaça. Nem ameaça. Né? Nós temos que aguardar. Ok? Se você gostou desse vídeo, inscreva-se, compartilhe, deixe aquele like bacana, faça sua doação, já agradecendo aqui a colaboração de alguns aqui, tanto com Ciência e Meio Ambiente e o Alerta do Tempo. Tá? Inscreva-se nos dois canais, faça o canal crescer e faça esse material chegar ao maior número de pessoas aí. Tá? Porque a verdadeira ciência, infelizmente, hoje está corrompida. Está corrompida para ganhar likes, views, cada vez mais interação e seguidores. Um forte abraço.